Fala, gente, professor Irã na área aí para mais um vídeo da nossa disciplina de Química Geral 2 aqui, conteúdo de cinética química, né? Nossas aulas aí que estão faltando para fecharmos a disciplina. Antes de iniciarmos essa aula, eu vou querer dar um recado para vocês. Primeiro recado, eu queria falar, né, para você, quem está me devendo aí exercícios aí, os anteriores e o atual que eu passei, eu queria pedir para vocês me entregarem ainda hoje, tá? Eu tô postando um vídeo, o quanto antes, para mim fechar a nota de vocês, tá? Quem tá me devendo. E aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Essa parte aqui de cinética química, ela vai ficar na nossa disciplina como caráter informativo. Eu não vou cobrar exercício de vocês por conta da nossa data de fechamento do swap. O swap vai fechar dia 31 e eu preciso colocar a nota de vocês até esse dia, que é quarta-feira, né, se eu não estiver enganado. E aí eu não vou encher vocês de exercícios aí de cinética, não. Eu vou pedir demais que vocês assistam os vídeos, tá? É um conteúdo muito importante, interessante, que vai ajudar vocês lá na frente, mas eu não vou cobrar exercícios, tá? Eu vou deixar esse resto de tempo para vocês terminarem todos os exercícios aí que foram pedidos para vocês aí, tá? Principalmente esses últimos aí de termodinâmica, tá? Então, esse tempinho desse resto de semana eu vou deixar para vocês terminarem, na verdade eu vou deixar hoje para vocês terminarem os exercícios, né? Quem está me devendo, e vou deixar também o resto da semana até quarta para vocês ficarem assistindo esses vídeos, né, que eu vou postar, tá? Então a última atividade que eu postei aí no nosso Class 1 de termodinâmica, né, nossa lista de exercício, ela vai ser a nossa última lista, tá? E aí a nota de vocês, ela vai ser de acordo com essas listas que eu passei, tá? Todas as listas de atividades, ou seja, desde aquelas listas intensas lá de gases, estequiometria, até aquelas questõezinhas que eu passava individual, né? Que eu passava às vezes uma questão, duas questões, aí eu mandava feedback para vocês, falando, não, tá correto, não tá, tudo isso vai contar, beleza? O peso maior vai ser as listas de exercício, as grandes mesmo, e essas outras, as atividades pequenas, elas serão para complementar a nota de vocês, tá? E aí em breve elas serão divulgadas e aí a gente vai conversando caso a caso, para quem tiver faltando nota, quem ficar devendo exercício, esse tipo de coisa, tá? Então esse é o recado inicial. E agora vamos voltar aqui para a nossa aula de cinética, né? Na nossa aula passada, foi mostrado para vocês, no nosso encontro síncrono, a definição de velocidade média de reação, né? Só que tínhamos visto que a velocidade média de reação, ela inicialmente tinha sido focada basicamente para um constituinte da reação química, tipo, você tinha lá a reação entre o H2, o N2 formando NH3, aí a gente media a velocidade em relação a cada um das espécies participantes da reação. No entanto, isso fica um pouco complicado, né? Porque toda vez que eu tiver uma reação química, eu vou ter que medir a velocidade e dizer em relação a quem que eu estou medindo. Fica meio estranho. E aí, para resolver esse problema, lançamos mão aí da velocidade média única de reação, né? Qual a diferença da velocidade média única da reação para a velocidade média, professor? É que a velocidade média única de reação, ela vai levar em conta os coeficientes estequiométricos. E aí, quando ela leva em conta os coeficientes estequiométricos, ela vai facilitar a minha relação entre as velocidades. Por quê? Porque ela já está levando em consideração a estequiometria. Então, se eu tenho a velocidade de um dos reagentes, fica fácil de calcular a velocidade de um produto, levando em consideração a velocidade média levando em consideração os coeficientes estequiométricos, tá? Então, a velocidade média única de reação é essa expressão, tá? Depois que vocês vejam aí no slide com calma, esses números na frente são o inverso dos coeficientes estequiométricos. Os sinais negativos, professor, eles aparecem para os reagentes, para indicar que à medida que a reação se processa, à medida que ela progride, quer dizer que os reagentes serão transformados em produtos, ou seja, a quantidade de reagentes irá diminuir. Então esse menos é para indicar a diminuição dos reagentes. E o mais, professor, é para indicar que à medida que a reação progride, mais produto vai sendo formado, ou seja, está aumentando a concentração de produto. Beleza? Então é isso. Foi mostrado para vocês também, na aula anterior, uma questãozinha, né? Foi mostrada uma questãozinha sobre essa questão da velocidade média única de reação, né? Mudei a câmera aqui para poder facilitar a visualização, certo? Mas antes de mostrarmos essa questão, que eu lembro que tivemos alguns problemas na aula, que eu acho que vocês não entenderam muito bem, eu vou maximizar aqui de novo, né? Tá vendo o vídeo é quase um ao vivo.
E aí a gente vai conversar agora sobre essa questão para ver se vocês conseguem entender com calma, beleza? Vamos lá. A questão ela fala assim, ó, considere a reação entre o 4NO2, né, o dióxido de nitrogênio, mais o O2, mais 2N2O5. Então essa é uma reação de combustão do NO2, ou seja, queima do NO2, né? E ele fala assim, ó, suponha que em um dado momento, durante a reação, o oxigênio molecular ele reage a uma velocidade de 0,024 mol por litro por segundo. Esse M maiúsculo quer dizer a unidade lá da molaridade, que é a nossa unidade de concentração que havíamos estudado já em soluções, né? E aí ele pergunta pra gente qual é a velocidade de formação do N2O5 e qual é a velocidade de reação do N2, né? Então essa questão aqui é um exemplo típico que eu irei usar a lei de a velocidade única de reação. Por quê? Porque a questão, vejam só comigo, vamos com calma. Porque a questão, ó, ela me forneceu a velocidade de quem? Do O2. Essa velocidade média do O2 foi fornecida. E aí, a partir da velocidade média do O2 fornecida, eu consigo calcular a velocidade do NO2, e consigo calcular a velocidade do N2O5. Alguém vai dizer, como, professor? Através da lei de velocidade média única, ou através da velocidade média única de reação. Então, nossa primeira missão aqui é entender como que vamos montar a velocidade média única de reação. E a partir do momento que eu tiver a velocidade média única de reação, eu consigo ter relações estequiométricas entre as velocidades. Mais ou menos isso, tá? E aí, para montar a velocidade média única de reação, é muito fácil. É só o quê? Eu colocar a velocidade média, né, que é a variação de molaridade de cada constituinte dividido pelo tempo, vezes o inverso do coeficiente estequiométrico. Então, vamos lá. A velocidade média da minha reação, a velocidade média única de reação, vai ser igual a menos 1 sobre 4. Por que é 1 sobre 4, professor? Porque aqui, ó, eu estou falando da velocidade do NO2, e na frente do NO2 tem um 4. E eu falei que pega o inverso do coeficiente estequiométrico. Então, se é 4 aqui, vai ser 1 sobre 4 aqui na velocidade média única. E aí aparece o menos porque ele é reagente, né? Isso vai ser igual a quem? Vai ser igual à velocidade do O2, né? Só que é menos velocidade do O2 sobre ΔT, né? Vai ser menos variação de concentração do O2 sobre ΔT. Alguém fala, professor, por que não apareceu o inverso aqui? Porque, na verdade, na frente do O2 tem 1. E o inverso de 1 é 1, então não preciso colocar. Então só apareceu o menos. Por que apareceu menos? Porque o O2 é reagente. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1/2 da variação da molaridade do N2O5 dividido por ΔT. De onde foi que veio o meio, professor? Porque na frente do N2O5 tem o 2, e eu quero o inverso, é 1 sobre 2. Beleza? Então, lembrando, o que é a velocidade média única de reação? É a velocidade média normal, que é a variação da molaridade pelo tempo, vezes o coeficiente estequiométrico. E aí eu faço a igualdade de cada constituinte da reação. Percebe, ó? A velocidade média do meu N2, ela é igual ao do O2 e é igual ao do N2O5, só que ela está levando em consideração os coeficientes estequiométricos e os sinais negativos aqui para os reagentes. Então a lei de velocidade é essa, é uma lei de igualdade. Que igualdade é essa? Igualdade das velocidades. Mas por que existe a igualdade? Porque eu estou levando em consideração já os coeficientes estequiométricos. Beleza? Por conta disso, certo? Agora que eu tenho a lei de velocidade aí, a minha velocidade média única de reação, o que eu vou fazer? Eu vou já colocar a expressão aqui, ó, até peguei na câmera, eu já vou colocar aqui a expressão pra gente da velocidade do O2, que foi fornecido, né? A velocidade média do O2 foi fornecida na equação, na questão. Então, a variação de molaridade do O2 sobre ΔT, que é igual à minha velocidade média, foi fornecida na questão. E ela vale quanto, professor? Ela vale menos 0,024. Ó, a questão forneceu aqui, ó, 0,024. Só que por que tem um menos, professor? Porque o O2 ele está diminuindo, ele é reagente, tá? Agora que eu tenho a lei de velocidade única, né? A velocidade média única de reação, e já tenho uma das incógnitas aqui, que é a velocidade média do O2, fica fácil de encontrar as outras duas. Por quê? Porque elas têm igualdades, né? Então aqui eu faço para a letra A, ó. A letra A, eu estou procurando a velocidade de formação do N2O5, né? Velocidade de formação do N2O5. Só que esse valor aqui, ó, eu já tenho, ó. Essa grandeza aqui, eu já tenho. Ela vale quanto, professor, essa grandeza?
ela vale menos 0,024, né? E aí, agora eu estou procurando essa grandeza, ó, essa grandeza aqui, ó, é a minha incógnita da letra A, essa grandeza, entendeu? Essa é a jogada. E aí, quando eu faço as substituições, ó, o meu delta N2O5 dividido por delta T vai ser igual a menos, que é o menos daqui, que é esse menos daqui, vezes 2, que é o 2 aqui de baixo, vai subir para lá multiplicando, vezes o menos 0,024. E aí, quando eu faço toda essa multiplicação, eu vou chegar lá eu vou chegar num valor, a câmera hoje aqui está bagunçada, vou chegar no valor de 0,048, tá? Vou chegar no valor de 0,048, beleza? Ou seja, esse valor vai estar positivo. Por que vai estar positivo? Porque lá aparece menos com menos, pelo jogo de sinal vai dar mais. E vai estar coerente. Com o que vai estar coerente, professor? Com N2O5. Por quê? Porque ele é produto, então a velocidade média dele tem que ser positiva, tá? Então, de novo, vocês vão perceber aqui, ó, que eu montei essa equação aqui, certo? A variação do O2 dividido por ΔT eu já tinha, que está nesse quadrado aqui que eu estou marcando, eu já tinha. Então só fiz substituir, beleza? E esse 2, professor, por que ele teve que multiplicar? Porque eu não quero um meio da velocidade média do N2O5, eu quero a velocidade média do N2O5. Então esse 2 que está aqui embaixo, ele vai passar para lá, ó, multiplicando, beleza? Tem por conta disso, certo? Aí a letra B, o que é a questão da letra? O que a letra B pede pra gente? Ele pede a velocidade de consumo do N2. Se é a velocidade de consumo, obviamente ele está sendo consumido, está sendo diminuído. Então aqui eu já vou esperar que a velocidade dele seja negativa. Já é um diagnóstico, beleza? Inicial. E aí quando eu faço a continha, ó, primeira coisa, eu não vou fazer a conta, eu já vou colocar lá a lei de velocidade média única, né, pra gente já dar uma olhada nela. E aí agora eu venho para a relação, beleza? Então, na letra A, vocês perceberam que eu utilizei esses dois fatores aqui, ó, na letra A. Na letra A eu utilizei essa relação. Agora, na letra B, eu vou utilizar essa relação daqui, ó, essa relação, vou utilizar na letra B. Ou seja, a lei de velocidade média única ela é muito interessante, muito versátil, porque ela é uma lei que tem várias igualdades. Então, eu posso trabalhar com um lado da equação, trabalhar com outro lado, de acordo com a minha necessidade. Beleza? Então, agora eu vou trabalhar com esse lado, sempre tendo a participação do O2. Alguém vai falar, professor, eu achei a velocidade média do N2O5 na letra A. E se eu quiser usar a relação do N2O5 com NO2 agora, na questão da letra B, eu posso? É claro que eu posso. É claro que pode. Por quê? Porque é uma igualdade. Então, eu poderia usar essa relação aqui, ó, desse carinha que eu acabei de achar, com esse outro carinha aqui da ponta, ó, para resolver a minha letra B. Também poderia usar. Tá? Dá certo. Inclusive, eu peço que vocês façam aí na casa de vocês. Peguem esse slide e façam a continha para ver se bate. Beleza? Façam esse teste aí. Então, agora que eu tenho essa igualdade bonitinha aqui que está aparecendo na tela de vocês, ó, essa igualdade aqui, agora é só resolver. Beleza? Como que vai resolver? Esse 4, ó, esse valor aqui, ó, esse valor eu já tenho. Né? Esse valor aqui eu já tenho. Ele vale quanto? Ele vale menos, né? Ele vale menos 0,024, né? Ele vale menos 0,024. Então agora, eu vou até fazer isso aqui com calma. Esse valor vale 0,024. Então minha equação vai ficar assim, ó, 1 sobre 4, vai ficar, para vocês entenderem, 1 sobre 4 vezes delta concentração de NO2, né, variação de concentração de NO2, dividido por variação do tempo, ΔT. Isso vai ser igual a quem? A menos, que é esse menos aqui, ó, que está aparecendo, ó, esse menos, vai ser igual a menos, menos, aí aqui, ó, menos 0,024, tá? Então esse menos, gente, é o menos aqui da fórmula. E esse outro menos, professor, é o menos da velocidade de consumo do O2, que foi fornecido na questão. Beleza? Então a gente tem isso. Então agora, ó, o que eu vou fazer? Percebe que a minha questão, ela pede somente velocidade de consumo do NO2, tá? Do N2.
Então a questão, ó, eu vou já modificar aqui a cor da letra para ficar mais didático, para vocês entenderem o que eu estou calculando. A questão, ela está me pedindo, ó, só essa parcela aqui, ó, que a questão está me pedindo. Ela está me pedindo só isso aqui, ó. Que isso aqui é quem? É a velocidade média. É a velocidade média de consumo do NO2. Beleza? Então, gente, aquele 1/4 lá que está multiplicando, ele vai ter que sair dali. Eu não preciso daquele 1/4. Beleza? Então ele vai sair. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a velha matemática, né? Então, ó, delta concentração de NO2, delta concentração de NO2, né? Ou seja, variação de concentração de NO2 vai ser dividido pelo ΔT, né? Dividido pelo ΔT, né? Isso aqui vai ser igual a 0,024, né? Por quê, professor? Porque ó, menos por menos é mais, então vai ser 0,024. E agora, gente, eu tenho 1/4, menos 1/4. Esse 4 aqui vai para... Eu quero deixar somente a velocidade do NO2 aqui isolada. Então, esse 4 que está aqui embaixo, ele vai lá para o outro lado. Mas se ele está aqui dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ser 0,024 vezes menos 4, tá? De onde foi que apareceu esse menos, professor? É esse menos aqui que está no 1/4. Ele foi para lá para o outro lado. Então, esse 4 que está aqui no numerador, ele vai passar para lá no denominador. Aliás, é o inverso. Esse 4 que está no denominador, está dividindo, vai passar para lá multiplicando, ou seja, vai vir para o numerador. E aí, quando eu faço a multiplicação, ó, 4 vezes 0,024 vai dar igual a menos 0,96, né? Menos 0,096, tá? E aí aparece o menos aqui, porque esse menos está multiplicando o 0,024 positivo. E está de acordo com a resolução que está sendo mostrada para vocês. Aí a molaridade vai ser igual M maiúsculo, que é de mol por litro por segundo, tá? Então é assim que a gente faz, beleza? Então, depois dessa questão aqui que eu fiz no passo a passo, vocês vão entender o item A, que talvez vocês ficaram com um pouco de dúvida. Então, quando chegar nesse ponto, volta lá para o item A de novo, porque aí vocês vão entender, beleza? Então, eu sempre mantenho essa relação estequiométrica, beleza? E aí, esses coeficientes que estão multiplicando a minha velocidade, na hora que eu fizer as relações, eles vão sair, tá? Eles vão passar para o outro lado, tá? Então, essa é a relação, beleza? Lei de velocidade média única, certo? Tá. Agora, vamos estudar uma outra coisa. Vamos sair agora de velocidade média e vamos estudar uma outra velocidade, que é a chamada velocidade instantânea, que a gente também vê em física, velocidade instantânea, tá? Vamos entender isso aqui, o que é a velocidade instantânea, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Entre São Paulo, né, cidade de São Paulo, e a cidade de Campinas, que é uma cidade muito conhecida lá do interior de São Paulo, a distância entre as duas é 100 km, aproximadamente, 100 km, tá? E geralmente, a distância, o tempo percorrido de carro entre as duas cidades é 1 hora, né? É 1 hora. E aí a pessoa já deve falar assim, professor, então a velocidade média é muito fácil de calcular. Vai ser o espaço entre as duas cidades, 100 km, dividido pelo tempo, que é 1 hora. Então vai ser 100 km por hora a velocidade média. Beleza, tranquilo, concordo com você. No entanto, aqui nesse exemplo específico, nós não estamos estudando velocidade média. A gente vai introduzir um novo conceito, o conceito de velocidade instantânea, tá? E aí quando eu trabalho, eu lanço um gráfico da velocidade em função do tempo para esse percurso entre São Paulo e Campinas, vai aparecer uma coisa semelhante a essa, uma curva igual a essa, tá? Então aqui eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, um gráfico do tipo XY, beleza? E aí essa curva em verde é a minha variação de velocidade com o tempo, tranquilo? Primeira coisa, eu já estou identificando aqui ó, a velocidade média. A velocidade média é o quê? É 100 km por hora, então a velocidade média está aqui, ó. A velocidade média está aqui, essa linha tracejada, 100 km por hora, velocidade média, tranquilo. E aí esse gráfico, ele é um gráfico de velocidade. Alguém vai falar assim, professor, que estranho. Por que é estranho? Porque a velocidade média está grifada lá em azul e em vermelho agora. Ela é 100 km.
Só que o gráfico, ele está me mostrando que a velocidade durante o percurso, ela não é todo tempo 100 km, não. Vocês estão olhando aí para o gráfico? Essa curva em verde, ela é a minha variação de velocidade com o tempo. Então vocês estão vendo que a velocidade, ela não é bonitinha 100 km, ela está variando. Ó, olha lá para o ponto A. Aquele ponto A lá, ó, aqui no ponto A. Essa velocidade aqui, ó, ela está próxima a 40. Ó. Então, essa velocidade aqui é diferente da velocidade média. Beleza? Está abaixo. Olha o ponto C. A velocidade média é praticamente zero. Aqui embaixo, ó, zero. No ponto E é zero. No ponto G, diminuiu. Aí alguém vai falar assim, professor, lá no ponto B, no ponto D e no ponto F, a velocidade está acima da velocidade média. E realmente, concordo, ó, o ponto B, ó, essas velocidades aqui estão próximas, são 120, ó. 120, 120, 120, está acima da velocidade média. Tá? Então, é aqui que vai surgir um conceito importante, que é o conceito de velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea, professor? A velocidade instantânea é aquela que aparece no momento, tá? É aquela que aparece no velocímetro do carro de momento, beleza? Então, beleza, eu vou daqui para Campinas, tá? Eu poderia até usar a distância de Oricuri e Salgueiro, mas não vai dar certo por um motivo que eu vou explicar já, tá? Então, digamos que eu estou indo de Campinas a São Paulo, né? É uma estrada que tem bastante fluxo de carro. Vai ter horas que eu não vou conseguir desenvolver a minha velocidade ideal, né? Digamos que a BR tem um limite de 120 por hora, mas tem trânsito, eu vou ficar com 100. Tem mais trânsito, eu desço para 80, né? E aí a velocidade instantânea é aquela velocidade que está aparecendo no ponteiro no instante que eu olho, tá? Então por isso que ela é instantânea, porque é aquela de instante ali. Na hora que eu olhei, pá, 80 km por hora. Então ali é a minha velocidade instantânea. Aí eu aumento a aceleração, percorro mais um pouco, olho para o velocímetro, aquela velocidade ali já aumentou, digamos que foi para 100. Ali já é a minha velocidade instantânea naquele momento. Então ela é diferente da média. A velocidade média, ela pega o percurso e o tempo que eu levei para percorrer o percurso. Então ela não quer saber se eu fui 100, se eu fui 200 por hora, se eu fui 30 por hora. Ela vai pegar sempre o inicial, o final e dividir pelo tempo que acabou. Já a instantânea não. A instantânea é a velocidade que vai ser medida de acordo com o percurso. Beleza? E aí, vocês vão perguntar, professor, por que esse gráfico aí ele tem essas velocidades maiores e menores? Por alguns motivos. Tá? Primeira coisa, essa velocidade baixa aqui no ponto A e bem irregular, percebe que tem as variações de velocidade aqui, ó, é porque é na saída de São Paulo, né? Trânsito pesado, né? Tem bastante trânsito na saída de São Paulo, então essa velocidade é bastante pequena. Alguém fala assim, professor, por que aqui no ponto B, no ponto D e no ponto F tem essas velocidades máximas aqui e bem altas, acima da velocidade média? Porque é geralmente no percurso onde a velocidade máxima da estrada é permitida, que é 120, é onde o carro conseguiu desenvolver 120, que é a velocidade média permitida. Então é por isso que aparecem esses percursos aqui, ó, de B, o D e o F. É onde o carro conseguiu desenvolver bem, né? E esse ponto C e o ponto E, professor, é as paradas, né? É onde tem a velocidade zero. E por quê, professor? Porque tem pedágio, né? Essas estradas, elas são muito boas, são estradas excelentes, assim, para você andar. No entanto, elas são privatizadas. Elas não são do governo, elas são de empresas que fazem a manutenção. E aí, para você andar, você tem que pagar o pedágio, tá? É por isso que não deu para mim usar o exemplo de Salgueiro, Oricuri, apesar da distância ser mais ou menos a mesma, mas não tem pedágio, não daria muito para montar um gráfico do tipo. Né? E aí de São Paulo para Campinas tem mais ou menos, tem vários, aqui no gráfico aparece só 2, mas tem mais pedágios, tá? Então essas paradas os pedágios, beleza? E o ponto G, professor, essa velocidade aqui no ponto, nessa altura G, né, diminuindo também. Aqui já é chegada em Campinas, que você também pega bastante trânsito. Geralmente você está na estrada, o carro desenvolve, mas na medida que ele for chegando na cidade, você já vai aumentando o trânsito, né? O trânsito urbano, ele vai fazer diminuir a velocidade do meu carro, beleza? Então a velocidade instantânea é a velocidade que eu pego a qualquer momento, ou seja, aquela velocidade instante, tá? Isso aqui é para física, estou olhando para física, né? E aí a gente vai ter também esse conceito aplicado para química, né? Para química é o quê? O que é a velocidade instantânea para química? É a velocidade em um momento específico da reação, ou seja, é muito similar à velocidade instantânea da física. Porque da física eu não falei que a velocidade instantânea é aquela
do que acontece ali no momento, que eu olho lá para o velocímetro do carro, né? Ou seja, pode ser medida a qualquer momento, né? E a velocidade instantânea para a química é igual, é a velocidade em um momento específico da reação. Então, a partir de agora, dos nossos estudos de velocidade aqui na cinética química, a gente vai ficar trabalhando agora só com velocidade instantânea, tá? Por quê, professor? Porque a gente vai se livrar dessa questão de velocidade média, que fica dependendo da estequiometria, fica dependendo de vários tempos, a velocidade média ela varia muito com o tempo. E aqui, a gente vai trabalhando com velocidade instantânea, a gente vai sempre trabalhar com os momentos específicos da reação, tá? Então, a partir de agora, vamos trabalhar aqui na química com o conceito de velocidade instantânea, tá? E, por exemplo, alguém pode perguntar, professor, como que eu vou medir a velocidade instantânea de uma reação química? A velocidade instantânea de uma reação química ela é medida da seguinte maneira. Eu vou pegar uma concentração de um determinado composto, no caso aqui é o C4H9Cl, né? E vou verificar a variação da velocidade desse composto a variação da concentração desse composto em relação ao tempo. Ou seja, digamos que esse composto aqui está sofrendo uma degradação, uma decomposição. Ou seja, se ele está sofrendo uma decomposição, a sua concentração vai variar com o tempo, ou seja, a sua velocidade de degradação varia com o tempo. E aí eu vou montar um gráfico da variação dessa concentração com o tempo. E essa variação de concentração com o tempo me dá o quê? Me dá velocidade, né? Quando eu tenho variação de concentração e variação de tempo, é velocidade, tá? E aí aqui eu montei um gráficozinho, ó. Vocês percebem que a velocidade, ó, ela está diminuindo, ó. Meu gráfico, ele está diminuindo. Ele sai de uma concentração mais ou menos de 0,1, ó, e vem descendo, 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 até chegar numa concentração de 0,02. Então está diminuindo aqui a minha concentração, logo a minha velocidade está diminuindo. E aí, professor, o que é a velocidade instantânea? É a velocidade que eu quiser medir no tempo que eu quiser, né? Ele não falou que a velocidade em um momento específico é a velocidade instantânea, não é a velocidade de um momento específico da reação. Então, por exemplo, eu vou medir aqui no gráfico a velocidade instantânea no t igual a zero, ou seja, a velocidade inicial no tempo igual a zero. Posso medir. Aí eu venho aqui e falo, agora eu quero medir a velocidade instantânea no tempo igual a 600 segundos. Posso medir. Aí alguém poderia falar, professor, agora eu quero medir a velocidade instantânea bem que nesse ponto, ó, no t igual a 300 segundos. Eu posso medir, professor? É óbvio que pode. Por quê? Porque a velocidade instantânea você pode medir no tempo que você quiser. Tá? Então poderia medir. Tá? Mas e aí? Como que é feita a medida, professor? A velocidade instantânea ela é medida, nesses gráficos aqui, de acordo com a inclinação de uma reta tangente, ao ponto que eu estou interessado. Então, por exemplo, ó, digamos que vocês estão lá no laboratório, medindo a decomposição de um composto e perceberam e tiveram os resultados, aí tabelaram os resultados e montaram esse gráfico. Aí vocês querem medir, aí digamos que a atividade de vocês é medir a velocidade nesse tempo igual a 300. Como é que mede? Vocês vão traçar uma reta tangente em relação a esse ponto, ó, uma reta tangente, ó. É uma reta que passa triscando esse ponto, digamos assim, né? Uma reta tangente. E a inclinação dessa reta tangente vai ser a minha velocidade instantânea. Tá? E aí, professor, como é que mede isso aí? A gente vai medir isso aqui de acordo com os conceitos de estequiometria, ou de trigonometria, tá? A inclinação dessa reta é que vai me dar uma indicação da velocidade instantânea. E como que eu vou medir a inclinação, professor? Essa inclinação, ó, vocês vão olhar para esse exemplo aqui, ó. Aqui está a reta, ó, reta tangente, ó, ao ponto. Beleza? Está aqui. Quando você traça essa reta tangente, você vai poder montar um triângulo retângulo, ó. Eu monto o triângulo retângulo. E aí, de acordo com os conceitos de trigonometria, eu consigo calcular a altura dessa reta tangente de acordo com os cálculos trigonométricos, tá? E como que mede, professor, a inclinação? A inclinação ela é igual à altura do lado vertical dividido pelo comprimento do lado horizontal. Então fica muito fácil. Por quê? E vai fazer todo sentido. Prestem atenção, ó. A inclinação ela é igual à altura do lado vertical. Quem é a altura do lado vertical, gente? Ó, é isso aqui, ó. Essa altura aqui é o quê? É variação da concentração, beleza? E vai ser ela dividida pelo comprimento do lado horizontal. O comprimento do lado horizontal é quem? É variação de tempo. Ou seja, é uma divisão de variação de concentração por variação de tempo. E essa divisão é quem? É velocidade. Ou seja, toda vez que eu divido variação de concentração por tempo, é velocidade, tá? E aí aqui eu estou chamando de inclinação, mas na real é velocidade, tá? Então é assim que a gente calcula a velocidade instantânea, beleza? Então aí eu coloquei até a revisãozinha aí, ó, lembrando lá da trigonometria,
que é a tangente de um ângulo alfa, ou seja, esse ângulo alfa que vai medir a minha inclinação, né? Digamos que o ângulo alfa é esse aqui, ó. Então, a magnitude do ângulo alfa é que vai medir a minha inclinação. E aí, tangente de alfa é igual ao cateto oposto, né? Quem é o cateto oposto? É o cateto oposto a esse ângulo alfa, que é a concentração aqui, ó. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse lado aqui que está próximo ao ângulo alfa, que é o ΔT. Então, aqui pela trigonometria vai ser do mesmo jeito, a inclinação, tá? Vai medir pela tangente, cateto oposto para cateto adjacente. Cateto oposto é quem? É lá da concentração. O cateto adjacente é quem? É aquele relacionado com o tempo. Então, vai ser concentração dividido por tempo. Também vai dar velocidade. Beleza? Então, agora nós temos... gente, só mais eu atrapalhando aqui vocês de novo. Pegando na frente da câmera. Então, a partir desses conceitos aí que eu mostrei para vocês, eu consigo calcular a velocidade instantânea para esse gráfico, né? Então, velocidade instantânea para o tempo igual a 600 vai ser igual a variação da concentração dessa minha molécula aqui dividido por ΔT. E aí eu vou pegar lá a variação, ou seja, o ponto inicial, né? O ponto inicial da minha variação de concentração, né? Que é mais ou menos aqui 0,017, né? 0,017, que é por aqui onde está indo o gráfico, ó, aqui, né, que é a minha concentração inicial, até 0,042, que é aqui onde ele acaba o gráfico, tá? Então aqui é a minha escala, minha variação de concentração. E o tempo, professor? O tempo, ele começa aqui, ó, em 400 e vai até 800, no final do triângulo, tá? Então vai ser 800 vezes 400, tá? E aí quando eu faço essas continhas aqui, eu vou chegar na velocidade instantânea de 6,2 vezes 10 elevado a menos 5, mol por litro por segundo a menos 1. Beleza? Então, a partir de agora, todo o nosso estudo da cinética química vai estar trabalhando com lei com velocidade instantânea. Beleza? Que é aquela velocidade que acontece no momento específico da reação. E ela vai variar com o tempo também. Tá? Então, eu queria encerrar a aula de hoje, tá? Aqui nessa parte de velocidade instantânea. E falando para vocês que para a gente montar isso no laboratório é fácil, né? Eu faço um gráfico de variação de concentração em função do tempo, traço a curva e aí a partir daí eu lanço uma reta tangente em relação ao ponto específico e aí eu faço os cálculos de acordo lá para o triângulo retângulo, aí eu acho a velocidade instantânea, tá? Isso é simples de fazer no laboratório, beleza? Então estou encerrando aqui o vídeo de hoje, peço que vocês assistam e mais uma vez lembrando aí da questão dos nossos exercícios, tá? Um forte abraço e até a próxima, gente. Valeu!